Nesse momento a gente vai fazer o quê? Nós vamos para a redação do Esportes. Está chegando aqui com as últimas informações, porque ontem 2 times se classificaram para as semifinais. Quero chamar o Caio Munife, porque teve polêmica, Caio. O que é isso aí, Caio? Pão de queijo do Jordevar Rosa. Tá pago, ó, Jordevar. Eu não acredito. Ah, rapaz. A Bete do pão de queijo. Deixar aqui no cantinho, já levo pra aí. Gente, consegui finalmente vencer o Caio numa aposta aqui de brincadeira, né? Eu apostei dizendo que o Goiás passaria para a próxima fase. Você disse que não passaria. Você perdeu. Perdi, apostei no craque. Você estava com uma gordura acumulada aí há muito tempo, você podia gastar seu dinheirinho, né? Foram 3 vitórias consecutivas, então assim, não vou precisar pegar o empréstimo ainda no Sicredi, né? Tá tranquilo, mas fato é, o Goiás ontem passou um aperto, o Jordevar foi por pouco, hein? Rapaz, saiu na frente, mas cedeu um empate numa jogada infantil, hein? Foi, rapaz. O Goiás com controle do jogo, com a classificação na mão e quase que escorre entre os dedos, porque num vacilo da defesa, o craque chega ao gol de empate, força as penalidades. Inclusive ontem foram 2 penalidades, né? No jogo do Anápolis e também lá na Serrinha. Agora deixa eu te falar, vamos levantar uma estátua pro Tadeu lá no Goiás, viu? É o São Tadeu. Salvou. Não tem lógica, o Tadeu... Inclusive, eu não sei se essa é a sua opinião, Jordevar. Para mim, o Tadeu é disparado o melhor jogador do campeonato. Para mim, nenhum jogador está fazendo o Campeonato Goiano melhor que o Tadeu, porque se não fosse o Tadeu, eu arrisco a dizer que o Goiás não estaria, talvez, na semifinal, é claro, né? Mas assim, talvez não estaria nem nas quartas, porque ele marcou gols, ele é o artilheiro do Goiás na competição, salvou, defendeu lá atrás. Então, assim, se não fosse o Tadeu, a situação do Goiás podia estar completamente diferente no campeonato. Assino embaixo para você. Cheque em branco. Pra mim, ele é disparado, pra mim, o melhor jogador do Goiás, e eu acho que é o melhor jogador do Campeonato Goiano. Você tem as imagens do Goiás? Temos, vamos conferir como foi essa vitória suada do Goiás do estádio Limeira, essa classificação nas penalidades. De decisão no estádio Ailé Pinheiro, para Goiás e craque. E quando o Breno Souza deu início à partida, o time de Catalão não se intimidou. Pará foi à linha de fundo e cruzou. Antes de Rafael Lucas, Luiz Felipe afastou. Manaus saiu em velocidade e ninguém conseguiu parar o jogador, que chegou na área, bateu cruzado para a defesa de Tadeu. Depois do cruzamento, Esli Garcia ajeitou, Lucas Lovat bateu com desvio. O craque rondava a área esmeraldina e depois da finalização de Jeremias, surgiram as primeiras vaias da galera. Nos acréscimos do primeiro tempo, cobrança de falta. Primeiro Esli Garcia, depois Lucas Lovat e a primeira defesa de Clériston. Com Pedrinho em campo, o Goiás foi para cima na segunda etapa. Esli Garcia finalizou. Clériston segurou firme. Em seguida, Esli cobrou escanteio. Luiz Felipe testou para o gol. Sem chances para o goleiro do Leão. Luiz Felipe, o zagueiro artilheiro, 1-0 Goiás. O craque foi à luta. Manaus cobrou falta e deu trabalho para Tadeu. O Wellington Matheus driblou. Bateu cruzado. Juninho desviou e Clériston pegou. E quando o Goiás buscava o segundo gol, o craque, em um contra-ataque, chegou na área e a bola sobrou para Manaus colocar lá dentro. Eram decorridos 32. Reta final, tudo igual, 1-1, gol de Manaus para o craque. Depois Manaus quase complicou a sua equipe, ele abriu o compasso e armou um contra-ataque para o Goiás. Edu avançou e bateu na saída de Clériston, que fez grande defesa. E Juninho chutou para fora, a última chance, e a partida foi para as penalidades. E aí brilhou o goleiro Tadeu. Ele foi o primeiro a bater com categoria 1-0. Depois Tadeu pegou a cobrança de Pilar. Rodrigo Andrade teve tudo para aumentar a vantagem do Goiás. Clériston pegou.
Eduardo então fez para o craque, 1-1. Lucas Lovat bateu forte no cantinho, 2-1. Ian também parou em outra grande defesa de Tadeu. Veio então Edu e fez mais um para o Goiás. A última cobrança de Potiguar. Ele acabou perdendo outra defesa de Tadeu. E saiu comemorando, vibração na serrinha. Goiás 3, craque 1 nas penalidades. O Goiás avança para a semifinal do Goianão. Classificação no suor, hein, Jordevar? Foi quase. Essa aí ficou no quase, no sufoco, né? E o Tadeu interessante, que além de defender, ele vai lá e bate o pênalti dele ainda. E realmente é o... Se não fosse ele, o Goiás estava complicado, Jordevar. É o cara, não é isso? É o Bom, cara então do nós já Goiás. temos o Atlético classificado. Isso. O Goiás classificado. Quem tem outro time classificado? O Anápolis, o Galo do Humberto Castro, do André Isaac, conseguiu uma classificação heróica ontem no Jonas Duarte. Jordevar, vou te falar, pra mim foi um dos jogos mais malucos que eu já vi na minha vida. Por quê? No jogo, olha o roteiro do jogo. Primeiro teve um pênalti para a equipe da Abecate. Sim. Do Anápolis, aliás. O árbitro marcou, foi pênalti e tal. Não esse lance. Esse lance foi no início da partida. Aí quando teve o pênalti para a equipe do Anápolis, o jogador acertou. Só que o pênalti foi anulado porque teve bitoque. O jogador, na hora de chutar, a bola acabou acertando o outro pé dele e aí anulou a penalidade. Ok. 2 minutos depois, outro pênalti. Aí, ó, esse é o primeiro pênalti. Aí o juiz anulou. Anulou, porque teve bitoque. Aí, logo na sequência, outro pênalti pro Anápolis. Jogador derrubado na área, o mesmo jogador foi pra cobrança. E aí, novamente, Jordevar, bitoque. Ele faz o gol, né, no rebote da trave. Como a trave é neutra, ele não poderia pegar o rebote. Já teve o bitoque na hora da batida e ainda teve o rebote da trave. Então outro gol anulado. Aí deu 3 toques, no mínimo, Foi né? um tritoque aí. Gente, mas eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu também não. Aí a Abecate foi lá, fez 1-0, né? Abriu o placar no Jonas Duarte, até então, uma zebra que estava acontecendo. Depois, na segunda etapa, a Abecate ampliou, fez 2-0, o Anápolis continuou em cima, e aí no finalzinho da partida, o Anápolis consegue o gol de empate, um gol contra da equipe da Abecate, e no apagar das luzes, adivinha, outro pênalti pro Anápolis. Esse que foi questionado bastante, né? Um toque no braço do jogador da Abecate. Aí sim, dessa vez, o jogador do Anápolis, outro atleta no caso, né? Foi o Mineiro que bateu, converteu a cobrança, não teve bitoque, e aí a decisão foi pros pênaltis. E aí, olha isso. Esse jogador aí, o Manaus, ele deu bitoque também, Jordevar. Como é que pode? 3 bitoques numa partida só. Esse aí vai pro livro dos recordes. Livro dos recordes. Nunca Eu vi acho isso na também. minha vida. Eu não acho que na história do futebol um jogo tenha acontecido 3 bitoques em cobranças de pênaltis. E aí o Anápolis acabou conseguindo a classificação 5-4. Está garantido na semifinal do Goianão 2025. Jordevar. Olha, incompetência da Abecate, hein? 2-0, faltavam uns 15 minutos para terminar o jogo. Dá cede o empate, perde os pênaltis. Vacilou demais, não poderia ter... Primeiro vacilou com um gol contra, depois aquele pênalti, aí nas penalidades ainda dá o azar do rapaz ter o bitoque. Vacilou muito a equipe de Ouvidor, mas pelo menos garantiu vaga na Série D. Pelo menos conseguiu isso. Uma equipe com 5 anos de existência garantiu vaga na Série D do ano que vem. Então, Anápolis, Atlético e Goiás estão classificados para as semifinais. Exato. Hoje tem Vila e Jataiense aqui Hoje em Goiânia. tem Vila e Jataiense. Temos uma cartela com os já classificados e com o jogo do Vila, que acontece hoje no estádio Serra Dourada, 7h30 da noite. Expectativa de casa cheia, que o torcedor colorado lote o Serra. O Vila que venceu o jogo de ida por 1-0, então já tem essa vantagem. Precisa de apenas um simples empate para garantir vaga na semifinal. E aí, Jordevar, o cenário de momento é Vila e Goiás na semifinal. Como é que fica a situação hoje? Se der empate, o Vila se classifica. Se o Vila ganhar, classifica. Se perder por um gol de diferença, que foi o resultado que o Vila ganhou lá. Aí é vai pênalti. Vamos para as penalidades nesse caso. Se o Vila empatar, ele fica em primeiro? Se o Vila empatar ou vencer, ele fica em primeiro e automaticamente ele encara o Goiás na semifinal. E aí teríamos Atlético e Anápolis. Se o Vila perder no tempo normal, mas ganhar nos pênaltis, aí muda. Aí é Vila e Atlético. Olha aí, o André Isaac ele postou essa explicação bem objetiva no Twitter. Se o Vila classificar com uma derrota
no tempo normal e ganhar nos pênaltis, aí é Vila e Atlético, Anápolis e Goiás. Se a Jataiense eliminar o Vila, aí é Anápolis e Jataiense, Atlético e Goiás, mas a tendência é que seja Goiás e Vila na semifinal, Jordevar. Rapaz, olha só, o André Isaac colocou todas as possibilidades aí, mas eu vou falar uma coisa para você. Lembra que a gente falou, na minha opinião, os 4 primeiros estariam classificados. Para mim, eu não tenho dúvida, o Vila está na semifinal. Você acertou, e eu concordo com você. Eu acho que o Vila hoje não vai dar sopa pro azar e vai garantir a vaga aí na semifinal. Teremos Goiás e Vila na semifinal do Campeonato Goiano, Jordevar. Então vai preparando, vai pensando numa bet do pão de queijo pra gente apostar amanhã, tá bom? Combinado, porque ainda tem essa parte final do Campeonato Goiano. Vai ser divertido, vai render muita bet do pão de queijo ainda. Com certeza. Mais alguma coisa? Por hoje é só, Jordevar. Amanhã eu venho com o resultado do Vila Nova. Grande abraço para você, amigo. Obrigado pelas informações.